Olá pessoal, hoje vamos falar um pouquinho sobre Jesus cura hoje. E o propósito de Deus e o interesse de Deus na saúde humana. No Antigo Testamento, Deus havia feito uma promessa para o seu povo, a saber, Israel, que lhes curaria de todo e qualquer tipo de enfermidade que porventura sobreviesse sobre eles. Mas Deus também deu uma contrapartida para aquele povo. A única coisa que Deus pediu àquele povo é que eles fossem fiel e obediente aos seus preceitos, os seus ensinamentos, a sua lei, os seus estatutos, que era exatamente a lei de Moisés. Em nossos dias é o equivalente, o que Deus pede de nós é a obediência aos ensinamentos bíblicos. Então, tudo quanto era tipo de enfermidade que porventura viesse sobre aquele povo, Deus curava por conta da obediência daquele povo, porque foi uma promessa de Deus. Está escrito no livro de Números que Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não faria, ou prometeria e não cumpriria? Então, se Deus prometeu, Deus cumpre a parte que lhe cabe, desde que nós também cumprimos a outra parte do contrato, que é a obediência. E assim Deus fez com aquele povo. Em nossos dias não é diferente. Todo e qualquer tipo de enfermidade que exista, Deus está de prontidão para curar. É válido lembrar também que, como ser humano, nós estamos sujeitos a adquirir todo e qualquer tipo de enfermidade. Isso por conta, depois do pecado de Adão, nós herdamos todos os males que hoje a sociedade enfrenta. O homem vive, o homem passa. Dentre eles, a enfermidade. Então, todas as enfermidades nós estamos sujeitas a adquirir. Porém, todas elas estão diante do controle da mão de Deus. Na hora que Deus bem quiser, Deus pode curar. E qual é o meu papel? Qual é o seu papel como igreja de Deus? Orar pelos enfermos, porque é promessa de Deus: imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Porém, Deus também pode optar que nós oremos e Ele não curar. E isso não tem nada de mais. Até porque a Bíblia diz que o que dá para o justo, dá para o injusto e vice-versa. Então, nós não somos melhor do que ninguém. Nós não somos blindados, não temos diferença de outro ser humano. Até porque Deus pode utilizar-se da enfermidade que nós adquirimos para duas coisas. Uma pode ser um meio que ele escolheu para nos levar para perto de si. E duas, ele pode nos curar para a glória e honra do santo e poderoso nome dele. No Antigo Testamento, Deus também deu uma ordem de prevenção de doença. Por quê? Uma alimentação saudável, uma higienização correta, adequada, são bons hábitos que previnem doenças. Então, no capítulo 15 de Levítico, Deus deu ali o padrão de higiene. Já no capítulo 17, Deus deu o padrão dietético, a dieta que o homem deveria seguir. Se o ser humano seguir aquilo que Deus ensinou, tenha certeza que ele vai viver mais, vai ter os seus dias de vida, os seus anos de vida prolongado e também vai ter uma saúde em dias. Mas se a pessoa não tem o hábito de se higienizar de forma habitual, vamos dizer assim, ele pode contrair algumas enfermidades, ele pode contrair algumas doenças. Um outro detalhe também é a questão alimentícia. Todos nós sabemos que o exemplo, o açúcar, ele vamos dizer assim, ele é o alimento do câncer. Como diz os especialistas, os médicos, os estudiosos, os cientistas, que o açúcar é o alimento do câncer. Todo ser humano, ele tem a célula do câncer. É óbvio que nós, conhecedores da palavra, nós sabemos que isso foi herdado a partir de Adão. Então, mas a célula do câncer,
Uma delas, ela é alimentada por meio do açúcar. Mas aí tem pessoas que têm o hábito de comer muito açúcar, de tomar muito refrigerante. É meio-dia, todo meio-dia na sua casa tem um refrigerante. Ele está colocando a sua saúde em risco e a saúde da sua família. Ele automaticamente vai adoçar o seu sangue. Ele vai adoçar o seu sangue. Ele pode contrair uma diabetes por conta do mau hábito. Além de um outro conjunto de coisas que ele pode adquirir. Gordura, o alimento na mesa dele é sempre gorduroso, aí vai para um momento de lazer com a família, aí come alimentos gordurosos, come alimentos industrializados e assim vai. Então ele vai adquirir gordura no fígado, ele pode entupir as artérias, o que pode gerar um infarto, pode gerar também um colesterol, enfim, um conjunto de coisas, pode gerar uma obesidade. Então, o interesse de Deus é que nós trabalhemos na preventiva. Se nós sabemos que isso que eu citei, muito mais coisa que você sabe, faz mal, então por que exagerar na dose? Por que não ser moderado? Quando nós somos moderados, nós prevenimos doenças. Porque um hábito de se higienizar e uma alimentação adequada, nós com certeza teremos uma boa saúde. Então, quando Deus dá um ensino como esse do capítulo 15, do capítulo 17 de Levítico, Deus está mostrando a preocupação dele, o interesse com a nossa saúde. E a igreja, ela tem um papel fundamental, a religião ela tem um papel fundamental na sociedade, porque ela ensina sobre tudo, ela orienta sobre todas as áreas da vida, inclusive a alimentícia. É importante também que todos tenham consciência e saibam discernir o que é uma doença de uma possessão maligna. É importante que saiba discernir se a doença ela é física, se ela é espiritual. Se ela é espiritual, é porque ela é de origem maligna. Ou se ela é psíquica. Para quê? Para que no momento que for feita a oração em favor daquela pessoa, porque a oração gera benefícios, a oração gera autoestima, a oração gera um refrigério na alma. Então, se no momento da oração por um enfermo, nós não tivermos o discernimento para orar pela causa certa, nós podemos causar um transtorno muito grande. Se a questão for uma questão de ordem psicológica e eu for orar expulsando o demônio, invocando o demônio, coisas desse tipo assim, eu posso frustrar essa pessoa. Quando na verdade eu posso fazer uma oração por ela, para Deus restaurar a saúde dela e orientá-la para ela procurar o especialista na área psíquica. Se a situação de fato for demoníaca, for de ordem espiritual demoníaca, a igreja de Deus, você como um crente, estará estendendo as mãos, estará orando e aquele demônio vai sair. A pessoa logo após pode até ficar com vergonha, mas ela vai entender que você orou em benefício dela, em favor dela, de tirar ela daquela angústia, daquela opressão que o mal causava sobre a sua vida. Mas se é uma questão de enfermidade física, e você vai orar invocando o demônio, expulsando o demônio, você pode causar um transtorno muito grande a essa pessoa. Você pode causar um dano muito grande psicológico a ela. Ela pode sair daquele culto ou daquele ambiente em que você está orando revoltada. Ela pode não querer mais conta com você. Pode criar um problema pessoal com você. Pode criar um problema pessoal com a igreja. Então, quando não se há esse discernimento, corre-se um sério risco de causar todos esses transtornos que eu citei, além de outros. Então, o conselho que eu deixo aqui é, antes de fazer uma oração por uma pessoa que porventura esteja enferma, tente perceber a ordem da enfermidade, para que você ore direcionado ao alvo,
Quando assim você fazer, pode ter certeza, Deus é fiel para cumprir a parte que cabe a Ele, conforme a sua palavra ensina. Que Deus abençoe a todos.